discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto de Mateus 28:19 é um texto isolado para querermos provar a existência de uma trindade. Tanto que os demais que já estudamos até aqui, na verdade, nos mostram que não há uma trindade. Mas para que venhamos a ter uma conclusão sobre o referido texto, aqui mencionado nessa parte, leiamos a ordem de que Jesus deu de fato aos discípulos. Qual foi a ordem mesmo, Ou seja, se de fato está de acordo com Mateus 28:19. Atos capítulo 2, versos 37 a 38 nos dá a seguinte citação: Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se de fato fosse em nome de 3, então não estaria escrito em Lucas 24:47, e disse-lhes: Assim está escrito, que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Como está escrito, então temos que ver que o referido texto de Mateus 28:19 foi alterado, pois há mais textos que diz a respeito do batismo em nome de Jesus do que de 3 pessoas, quando já estudamos que o Espírito de Deus é a palavra, a glória e demais, mas nunca uma terceira pessoa a formar uma trindade a ser adorado. Como seria então o texto em sua originalidade de Mateus 28:19? De acordo com uma nota, o original texto seria: Ide e fazei discípulos de todas as nações em meu nome, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Mateus 28:19. Comparando com o outro de Lucas 24:47, e disse-lhes: Assim está escrito, que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Primeiro diz a palavra do Senhor: Fazei discípulos de todas as nações em meu nome, ensinando-lhes a guardar todas as coisas. E segundo nos diz, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Compare os dois textos e veja as igualdades. Essa tradução de Mateus 28:19 é uma pesquisa, exatamente numa literatura, que relaciona-se a um comentário sobre as traduções originais da Biblioteca de Cesareia de Eusébio. Estando de acordo com os demais que diz sobre o batismo somente em nome de Jesus apenas. Não temos dúvida disso a respeito, pois foi, no entanto, a Igreja Católica responsável por tal mudança. 14. Que outro texto está adulterado pelos católicos? 1 João capítulo 5, versos 6 e 7 nos diz o seguinte: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Verso 7. Pois há 3 que dão testemunho. No caso, a alteração seria aqui: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes em um só propósito. Este texto, quando se trata do testemunho no céu e na terra, foi acrescentado. Mas na verdade o original porque 3 são os que dão testemunho:
o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam. Não existe três que testificam na terra e no céu. Apenas aparece três testificando, não importa, no céu como na terra. Que no caso seria o Espírito, a água e o sangue. 15ª pergunta: que testemunho é esse? 1 João capítulo 5, 6 já nos diz: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, né? Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então o testemunho é que Jesus veio por água e sangue. O sangue e a água é o momento em que nos prova que Jesus morreu ao soldado furar o seu lado, derramando água misturada com sangue. O Espírito é o próprio testemunho de Jesus, ou seja, o Espírito da profecia, a palavra de Deus nos livros inspirados pelos evangélicos, dando este testemunho de Jesus, como ele mesmo disse que a palavra dá testemunho dele. 16ª pergunta: como é chamado o Espírito que testifica de Jesus? Também no 1 João capítulo 5, 6 nos diz: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Como é chamado o Espírito que testifica de Jesus? Sim, o Espírito é chamado de a verdade. 17ª pergunta: de quem esse Espírito chamado de a verdade testifica? No 1 João capítulo 5, verso 6 também nos responde: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. Então, o Espírito chamado de a verdade testifica de Jesus Cristo, de que ele veio por água e sangue. E João capítulo 5, 39 também nos dá a resposta: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então as Escrituras, que é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade, dá testemunho de Jesus Cristo. 18ª pergunta: que provas a mais temos de que o Espírito Santo, chamado de a verdade, em 1 João capítulo 5, verso 6, é a palavra de Deus? Como já disse, né? Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. A mesma coisa que diz: santifica-os no Espírito, e a tua palavra é Espírito. E, no entanto, o Espírito é chamado de a verdade, em 1 João capítulo 5, verso 6. E João 17, 17 nos diz, né? Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Espírito. Porque está escrito em 1 João capítulo 5 e 6 que o Espírito, né, que dá testemunho de Jesus, é chamado de a verdade, que testifica que Jesus veio por água e sangue. E também porque as Escrituras dão testemunho dele, para que voltemos para ele, para que tenhamos vida, né? João 5,39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então o Espírito, chamado de a verdade, é a palavra de Deus. A 20ª pergunta: que provas temos a mais que Jesus é este Espírito? O próprio Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus mesmo disse que ele é a verdade. Então, o Espírito, que é chamado de a verdade, ou mesmo a palavra que testifica dele, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Também que dá testemunho dele, este de quem se fala sendo Jesus, ele mesmo dá testemunho dele mesmo em suas palavras. Assim, o Espírito também é o próprio Jesus de quem a palavra dá testemunho. E como ele mesmo diz, ou seja, como a palavra do Senhor mesmo diz que o Senhor é Espírito, e aonde estiver o Espírito do Senhor, aí a libertação. A pergunta de